Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de filosofia do 7º ano e hoje vim tratar do capítulo intitulado Logicamente, que vamos continuar falando da lógica. E para que serve a lógica? A lógica serve para pensarmos corretamente, para agirmos corretamente, escrevermos corretamente, porque quando pensamos corretamente, quando pensamos de maneira lógica, nós também escrevemos de maneira lógica, nós podemos desenvolver um texto de maneira lógica. Então a lógica, ela está presente no nosso pensamento, nas nossas ideias e também na nossa escrita. Uma escrita que começa de um jeito e termina de outro jeito, ela não tem lógica. Mas quando ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito, tratando do mesmo assunto, é uma ideia lógica. Então, a lógica do pensar ajuda na lógica do escrever. A especificação da lógica se dá através da excelência do pensamento e da razão. Ou seja, é uma área da filosofia que trata da excelência do pensamento e da razão. E tem como interesse a investigação da validade de argumentos e o estabelecimento de regras do pensamento correto. Ou seja, a lógica, ela trabalha com coisas válidas, ela trabalha com coisas que sejam corretas. Então, é como eu disse anteriormente, que um pensamento correto, ele termina correto. Um pensamento correto, jamais ele vai terminar de maneira incorreta. Um pensamento correto, ele vai terminar de maneira correta. E a lógica trabalha com isso, com algo válido. Aristóteles, o criador do pensamento lógico, ele divide a lógica em duas: em lógica formal, que é a que trata das operações do pensamento, ou seja, o raciocínio é considerado válido e se as regras aplicadas são adequadas. Lógica material, que é a parte da lógica que aplica as operações do pensamento seguindo a matéria ou natureza dos objetos a conhecer. Ou seja, enquanto a lógica formal se preocupa com a estrutura do pensamento, a lógica material, ela investiga a adequação do pensamento para a realidade. Ou seja, a lógica formal, ela organiza o teu pensamento, e a lógica material, ela faz com que o teu pensamento se adeque à realidade. E nós podemos ver que a lógica, ela não trabalha exatamente com algo verdadeiro, apesar de tratar de coisas corretas. A lógica, ela trabalha com algo válido, com algo que seja válido. Por mais que não seja verdadeiro, a lógica, ela trabalha com válido. Exemplo disso são as premissas: toda cadeira é uma ave. Este objeto é cadeira. Logo, este objeto é uma ave. Para vocês, essa premissa pode parecer algo não verdadeiro, porque uma ave não é uma cadeira. Mas, na lógica, através das premissas, nós podemos dizer que a conclusão dessa premissa, ela é válida, mesmo que não seja verdadeira. Se a primeira premissa diz: toda cadeira é uma ave,
E depois diz, este objeto é uma cadeira. A conclusão da lógica é, logo, este objeto é uma ave. Então, a lógica ela trabalha com as premissas. Se as premissas são verdadeiras, se as premissas são válidas, a conclusão será válida. Se as premissas são verdadeiras, são falsas, as conclusões serão inválidas. Então, a lógica ela trabalha com o válido e com o inválido, não com o verdadeiro e com o falso. Um exemplo de uma premissa falsa, inválida, é: todo brasileiro é sul-americano. Pedro é paraguaio, logo Pedro é sul-americano. Nós podemos ver que a primeira premissa diz: todo brasileiro é sul-americano. A segunda diz: Pedro é paraguaio. E a conclusão diz: logo Pedro é sul-americano. Através das premissas nós podemos dizer que a conclusão não é válida. Por quê? Porque a primeira premissa diz que todo brasileiro é sul-americano. E a segunda premissa diz: Pedro é paraguaio. Logo, a conclusão não deveria ser que Pedro é sul-americano, porque a primeira premissa diz que sul-americano é brasileiro. Apesar de, na realidade, nós termos um paraguaio como sul-americano, segundo as premissas, a conclusão é inválida, porque Pedro não é brasileiro. Então, ficamos assim nessa linha de raciocínio. A lógica, ela não trabalha com a verdade, ela trabalha com fatos válidos, mas não quer dizer que a lógica venha impedir a verdade. Geralmente, a lógica trabalha com fatos verdadeiros, mas vai daquilo que alguém pense que é verdade, alguém pense que é válido. Porque a minha verdade pode ser o contrário, não pode ser a verdade de outro. Então a lógica trabalha com isso, com o que é válido. O que é válido para mim não é válido para outro. O que é válido para outro não é válido para mim, mas ela trabalha com a validade dos fatos. O que podemos ver é o seguinte, que nossa mente ela trabalha com uma organização que acaba fazendo com que nós podemos organizar o nosso pensamento. Ou seja, a nossa mente ela trabalha com algo lógico. Ou seja, se nós estamos ouvindo uma palestra ou um jornal, por exemplo, uma entrevista de jornal, começa falando sobre o coronavírus, aí no meio fala sobre H1N1 sem muito sentido, e depois termina com uma outra doença que não tem nada a ver, tipo a febre amarela. Nós vamos ficar assim, pô, ele começou falando de uma coisa, depois falou de outra e terminou em outra coisa. Nosso pensamento não vai ligar aquela ideia porque não teve um começo, um meio e o fim. Mas quando nosso pensamento tem um começo, um meio e fim, as ideias são organizadas e nós conseguimos pensar nas coisas. E muitas disciplinas elas trabalham algo para que seja direcionado naquilo. Cada disciplina tem uma direção, uma linha para seguir. Por exemplo, a biologia, ela estuda os fenômenos da vida. A química estuda a composição e a transformação e as transformações da matéria. A astronomia, ela estuda os movimentos dos astros. A psicologia, os fenômenos da mente. A história estuda o homem no tempo. A filosofia estuda o saber, estuda o conhecimento. Então, cada disciplina tem uma linha para seguir. A partir desta linha
se a biologia não pode tratar de movimentos dos astros, porque se torna algo sem sentido. Assim como a astronomia não pode estudar os fenômenos da mente, porque seria algo ilógico para a astronomia. Mas cada uma das áreas, cada uma das disciplinas estudam uma linha de raciocínio que lhes faz ser um estudo científico lógico. Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês hoje, o estudo até aqui. Depois nós iremos continuar falando sobre lógica, o destino da lógica, o uso do raciocínio dedutivo e indutivo. Nós vamos continuar na próxima aula. Valeu, muito obrigado.